Vamos lá, o que tiver de ser será, certo? Bom dia a todos, meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo, certo? E hoje é o que? Hoje é sexta-feira, certo? 5 de abril, 5 de abril de 2024, certo? Eu quero começar esse vídeo de hoje falando de Davi. Domingo passado a gente falou aí da ascendência de Yeshua, certo? Ou da descendência, certo? Se diz que ele é descendente de Davi. Davi viveu 10 séculos antes dele. Outro dia eu falei 10.000 anos, certo? Ou seja, 100 séculos, entendeu? Não dá tudo isso não, certo? Ele nasceu em 10.040 a.C. e morreu em 970, certo? Então, somando aí, sabe, 40 mais 30, ele viveu 70 anos, certo? Mas assim, só para clarear, só para clarear. Mas o que eu quero me deter hoje mesmo é sobre o ladrão de galinhas, certo? Houve uma controvérsia essa semana aí, certo? Que está em curso ainda, certo? Onde Gilmar teve encontro com Moro e ele falou: você e Dallagnol roubavam galinhas juntos, certo? Ele poderia ter sido melhor assim, né, na expressão e ter dito, né, vocês são ladrões de galinhas, certo? Mas assim, quem foram Moro e Dallagnol e quem é Gilmar Mendes, certo? Gilmar Mendes é um ministro do Supremo Tribunal Federal, um magistrado, certo? E o Supremo é uma corte judiciária, certo? Onde tem ali 11 ministros reunidos, é a mais alta corte do país, certo? É a Corte Suprema, né, maior, certo? E representa o Poder Judiciário, certo? E o Gilmar, né, foi um advogado que se promoveu durante o governo, não sei se foi o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, certo? E se promoveu, foi, salvo engano, advogado-geral da União, certo? E o Fernando Henrique Cardoso resolveu nomeá-lo ministro do Supremo, né, quando foi oportuno. Ele é natural do Mato Grosso do Sul, ele deu projeção ao Mato Grosso do Sul, certo? O Mato Grosso do Sul, que um dia foi apenas Mato Grosso, fazia parte do território do Mato Grosso, certo? E houve uma divisão territorial, né, e então o Mato Grosso do Sul, quem sabe até o Gilmar não teve alguma coisa a ver com isso, mas sim, não tem nada a ver. Mas o fato foi que o Gilmar teve um encontro com o Moro. O Moro é um juiz, certo? Um juiz aí que veio fazendo história na década, agora no começo desta década, certo? A partir de 2003, houve uma operação chamada Banestado, que apurava crime de fraudes financeiras num banco, Banco do Estado do Paraná, certo? E o Requião, não sei se, o nome do Requião é Rubens, Rubens Requião, ele era governador, certo? E ele sabe contar muito bem essa história, certo? E ali se apurou que havia esse banco administrava umas contas chamadas CC5, sabe? Onde os endinheirados do país faziam depósitos e o dinheiro era remetido para paraísos fiscais sem recolher impostos, certo? Depois esse dinheiro voltava, não sei de que maneira operava isso aí, sabe? Voltava limpo e isso assim, sabe? Muitas vezes esse dinheiro tinha origem lícita, certo? E o Moro se fez por aí então, sabe? Tratando dessas questões numa vara judiciária no Paraná, certo? E juiz federal, sabe? E veio ali, sabe, foi se destacando, sabe? A carreira dele começa por aí. Se diz aí, sabe, que ele é um infiltrado da CIA, certo? Que ele foi instrumentalizado pela CIA, treinado pela CIA, cooptado pela CIA, infiltrado pela CIA aqui nas instituições do país, certo? E ele não teve, rapaz, ele teve a desdita de cruzar com um ministro chamado Gilmar Mendes, certo? Gilmar Mendes, que é casado com uma advogada chamada Guiomar, sabe? E esse Moro começou a fazer bisbilhotagem, ele descobriu que podia fazer chantagem e tirar vantagens de pessoas e de autoridades, montando dossiês, certo?
tem um tal de Tony Garcia, né, que reporta uma situação assim, sabe, nesse sentido, onde esse Tony era um infiltrado e agia perante autoridades, procurava amizade com pessoas influentes e gravava essas pessoas e entregava as gravações, sabe, para o Moro, sabe? E ele fazia o que bem entendia com essas mensagens, chantagem, certo? Eu estou pensando aqui num filme, do John Wick, certo? O segundo filme da saga, entendeu? Onde havia um mafioso e esse cara guardava segredos de intimidade de outras pessoas, certo? Numa igreja católica, certo? Eu não sei se a igreja católica era ortodoxa, certo? E eu sei que é o maior bang dentro da igreja, sabe? E o John Wick detona, sabe? A documentação do cara. E o cara, sabe, lamenta porque aquilo era muito mais importante do que... Os documentos ali eram mais importantes do que o dinheiro que foi queimado. Mas lembrar também que na máfia, sabe, os mafiosos também faziam chantagem, faziam pagamentos para autoridades e controlavam o pagamento, não sei de que maneira, sabe? Não sei se era, como é que o contador, né, do crime, sabe, o contabilista, sabe, o contador do crime fazia esses controles, mas o fato é que os mafiosos, estou pensando aqui em Al Capone, sabe, tinha aí lista de autoridades e juízes, policiais, enfim, políticos, senadores, etc e tal. Ontem eu assisti o filme Momentum, né, com uma atriz aí, não sei se ela é ucraniana ou é russa, certo? O nome agora dela escapa, mas assim, novamente havia ali, sabe, um senador estadunidense que tinha um pendrive, sabe, com segredos de Estado, sabe? Tinha também aí, sabe, um celular com fotografias com indecências, entendeu? Mas isso era o menor, o mais grave estava num pendrive, certo? Então assim, e esse pendrive estava guardado num banco que sofreu um assalto, entendeu? E ali o pendrive tinha um valor incomensurável, entendeu? E valia a vida de pessoas que foram sendo assassinadas ao redor, certo? E o cara era um político, um senador, certo? Um senador estadunidense. O fato é que esses segredos assim, sabe? Esses segredos assim são, aí tem um valor econômico muito grande e o Moro operou com esses segredos, certo? E além disso, sabe, ele foi fuçando e conseguiu a partir da década seguinte deste século, do século XX, a partir de 2010, sabe? E entre 2010 e 2020 esse cara fez um fuçado desgraçados, levou Lula para a cadeia, sabe? E resolveu, sabe, fazer espionagem, sabe? Fazer espionagem e chantagem do ministro Gilmar Mendes, certo? E o pior, foram mexer logo com a Guiomar, certo? Que é a mulher do Gilmar, sabe? E uma advogada, sabe? Começaram a bisbilhotar aí, sabe? O dinheiro dela, sabe? Enfim. Aí, rapaz, o Gilmar não perdoou, sabe? E disse para ele, vocês são ladrão, você e o Dallagnol, sabe? Roubaram galinhas juntos, entendeu? É mais ou menos essa a história. Uma outra história que envolve um outro ministro, e aí eu vou improvisar, tem um historiador, youtuber chamado Fernando Horta, certo? E eu faço jornalismo, leitura de jornais com ele, entendeu? Ele trabalha e critica, faz crítica política, sabe? É um trabalho muito interessante. E histórica, sabe? Enfim, o cara manja muita coisa aí, sabe? E ele falava do que está acontecendo agora no país, sabe? Tem um cara chamado Elon Musk no mundo, certo? Um sul-africano, um cara de dupla cidadania, ele é sul-africano e estadunidense, e é o dono do X, certo? Ex-Twitter, certo? E esse cara adquiriu o Twitter para ter aí, sabe, também as contas e a privacidade, né, do usuário do sistema Twitter. A minha conta, por exemplo, certo, os meus dados fazem parte, né, da bisbilhotagem desse cara. Ele tem, sabe, aí, sabe, meu CPF, tem o meu endereço, sabe, tem meus gostos, entendeu? Os algoritmos aí me cortaram em vários pedaços, sabe? Me levaram para balão de ensaio, sabe, para microscópio, sabe? Conhece meu DNA, vai ver, certo? Eu tô fudido, bicho, na mão do Twitter, certo? Do X, certo? E tudo isso é propriedade do tal de Elon Musk, sabe? Elon, sei lá o nome desse filho da puta, sabe? Ele é sul-africano, certo? E o pai dele, o cara hoje, o Atushi falou, não, ele é herdeiro, certo? Esse cara herdou, sabe, bilhões de dólares aí, sabe, bilhões com os quais ele comprou o Twitter, certo?
e enfim, né? E se apropriou dos dados, inclusive do meu, certo? Porra, mas eu não valho nada. Mas ele sabe, vai ver dos dados da Guiomar também, isso que é o pior, certo? Mas no momento a história já mudou, não é mais a Guiomar que interessa, a mulher do Gilmar, certo? Mas o que interessa agora é o Xandão, sabe? Esse Elon Musk resolveu fazer aí um vazamento de e-mails, sabe? De e-mails no Twitter, sabe? Eu não sei como é que chama, sabe? Daquelas mensagens que a gente faz no Twitter, não sei por que chamaram essas coisas de e-mail. Sei que houve um vazamento aí das mensagens que são publicadas, sabe? São postadas no Twitter, no X, sabe? E assim, foram entregues esse material se refere só aos brasileiros, sabe, que tem conta no Twitter, no X, sabe? E não sei porquê, qual a importância disso, sabe? E tem um cara, um jornalista que recebeu do Elon Musk, sabe, esse material, e o cara começou a divulgar, sabe, aí na rede, entendeu? E fazendo comentários, e resolveram, assim, sabe, partir na direção do Xandão, sabe? Hoje há um movimento no mundo chamado, um movimento de extrema-direita, certo? Que quer o poder político, certo? Tem a direita e tem a extrema-direita. Hoje, não sei quem, o Horta explicava isso, certo? A direita, ela quer dinheiro, certo? Quer lucro nas suas transações, certo? Mas os de extrema-direita querem dinheiro também, mas querem também o poder político. Eles querem governar, certo? Querem se tornar ditadores do mundo, certo? Tiranos, entendeu? E esses caras resolveram quebrar o pau contra o Brasil. Foi o Bannon que identificou o Brasil, sabe, como sendo um país a conquistar, sabe, e resolveram, sabe, quebrar o pau com a gente aqui, certo? E lembro que o Bannon falava do Lula, dizendo que Lula era o grande inimigo da hora que precisava ser derrotado. E o fato é que os canhões hoje da extrema-direita mundial estão voltados para o Brasil, lá nos Estados Unidos, certo? Tem um trupe fazendo a guerra interna lá, e aqui no Brasil tem aí, sabe, aí os bolsonaristas, os fascistas aí bolsonaristas, e que estão fazendo aí com o apoio das igrejas evangélicas, com Cila Malafaia, que é o mais estridente de todos, mas o Edir Macedo não fica quieto, não fica de fora dessa onda não, certo? E com eles, todos os pastores aí, neopentecostais aí, sabe, que querem, que se somam aí a essa extrema-direita, certo? E católicos também, sabe, tem católicos militantes, tem até padres aí, sabe, metidos no meio, que operam na extrema-direita. Mas o fato é que esse cara aí, sabe, eu não sei que horas são, bora ver, eu não sei que hora nós começamos, são 8 horas e 57, eu vou tirar 10 minutos, devo ter começado 8 horas e 47, eu vou colocar 8 horas e 50, então posso ir até 9h20, certo? Arredondando aí. 9h15, 9h20. Mas o fato foi, rapaz, sabe que esse Elon Musk resolveu, sabe? Ele tem uma ação política no mundo, ele é de extrema-direita, apoia Trump, sabe? E deve ser consociado com o Bannon, entendeu? Mas o fato é que ele é de extrema-direita e está interessado, sabe, em se apoderar do governo do Brasil, certo? E das riquezas do nosso país, certo? E hoje, no momento, além de Lula, tem um cara chamado o Xandão, certo? Alexandre de Moraes, certo? E o Horta, e é justamente isso que eu queria falar, sabe? O Horta resolveu aí, sabe, no programa de ontem, live de todas as quartas, mas ontem foi quinta, certo? E a live que era para ser de todas as quartas foi feito ontem, quinta, certo? E ele menciona aí, sabe, umas preocupações em 4 pontos, e o último ponto é justamente a preocupação que ele está tendo com esse destaque de Xandão, sabe? Xandão, que ele elegeu a qualidade de semideus quando ele fala de Heracles, certo? E compara Xandão com Heracles, entendeu? E não fala do anfitrião, certo? Mas assim, fala do Heracles, e o Heracles foi um semideus, certo? E hoje o Xandão está sendo conduzido, ou está se deixando conduzir para essa situação de semideus, certo? O cara que vai salvar o país, sabe, ali dentro do Supremo Tribunal Federal, para salvar o país, sabe, da extrema-direita, entendeu? E o Horta se mostrou muito preocupado com isso, certo? Nós temos aí, sabe, como brasileiro, enfim, sabe, como nação, como povo, certo? Nós temos as instituições, só que as instituições, elas são instituições humanas, manipuláveis, certo? E esse é o problema, entendeu? E o Horta está muito preocupado com isso, sabe?
e está preocupado com o Xandão, e disse que é preciso estar atento aí para essa movimentação aí do Xandão, tá certo? Depois a gente melhora mais um pouco aí, certo? Mas vamos lá, vamos tocando, deixa-me ver aqui alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o meu celular, deixa eu ir no X aí que eu tenho umas coisas lá colocadas, só para fechar aqui, sabe, né, assim, fechar a questão, certo? Bora ver o que o meu X aqui me diz, certo? De coisas aí que eu postei, certo? Então, tem essa história aí, né, do Gilmar Paramoro, você e Dallagnol roubavam galinhas juntos, e eu postei assim, me referindo a Moro, né? Punguista, batedor de carteira, delinquente, chinfrim, que não tinham o que fazer e foram mexer logo com quem? Com Guiomar, certo? Fazendo aqui uma indireta aqui para o Gilmar, sabe? Para a mulher dele aí, sabe? Aí tem uma outra aqui, né? Aí aqui é o seguinte, é um vídeo, sabe? Mostrando o Tarcísio de Freitas, sabe? Governador de São Paulo, numa licitação, não sei se a licitação eu não sei de que empresa foi, sabe? Que foi licitada lá em São Paulo, é uma empresa estadual, certo? E aí o seguinte, o cara tá martelando ali, sabe? Martelando, né? Uma tábua, entendeu? Batendo o martelo, como a gente diz, né? Quando se vendeu a estatal, certo? Aí eu coloquei assim o meu post, troglodita, me referindo a ele, sabe? Aquela fúria dele ali, sabe? Troglodita, eu, hein? E é assim mesmo, certo? Aí tem aqui, sabe, aí um post que eu fiz, sabe, publicado no Correio Brasiliense, em que diz que Moraes diz que nenhum presidente se iguala a Temer. Então, assim, sabe, houve um evento em Brasília, onde o Temer, acho que foi em Brasília, não sei, e onde o Temer foi convidado, estava presente, certo? E o Xandão, sabe, o Alexandre de Moraes foi promovido a ministro de Estado, sabe, do Judiciário, digo melhor, através do Michel Temer, certo? E eu não lembro qual era, ele ocupou um cargo no governo de São Paulo, certo? Eu não sei se ele era não sei se ele foi ministro da Justiça do Temer, é uma coisa de verificar. E assim, sabe, lá discussão do Temer presente, ele fala assim, né? Diz, né? Nenhum presidente se iguala a Temer, certo? Puxando o saco, né? Puxando o saco, certo? Do Temer, certo? Eu coloquei assim, né? Comentário dispensável, gratuito, entendeu? No fundo, eu me antecipei ao Horta, certo? Quando eu enxergo realmente, não assim com a perspicácia dele, certo? Com a análise, as ferramentas críticas que ele tem, certo? Mas assim, o Moraes realmente ele assusta, certo? Ele é um jurista, certo? Eu, sinceramente, eu não gosto dele como escritor, certo? Como assim? Eu acho superficial, o cara é superficial, sabe? Eu nunca não conheço a obra dele, aquela coisa toda assim, mas assim, um feeling que se tem assim, sabe? É de que ele é um cara superficial, sabe? E que vem chegando aí, sabe? Eu não sei, entendeu? O direito constitucional que ele escreveu, sabe? Não me cheira bem. Conheço uma figura aí, diz que tinha um livro do Alexandre de Moraes, um livro de direito constitucional, quando ela fazia, era uma mulher, certo? Uma estudante, quando ela fazia o curso de direito aqui na Universidade Federal do Pará, e comprou, sabe, diz que um livro, né, do Alexandre de Moraes, hein? Aí eu fiz então esse post aí, sabe, olhando para a foto do Xandão aqui, sabe, diante de um microfone, sabe, e eu coloquei assim, comentário dispensável, gratuito, né, a respeito do que ele disse, né, de que nenhum presidente se iguala a Temer, sabe, eu não concordo com isso aí. Tem um outro post, sabe, onde aqui quem está na cena são generais, certo? E um general aí aí já aposentado, reformado, né, manda um recado duro, sabe, e ele diz aí que estão atiçando a onça, sabe, a onça com vara curta, mais ou menos isso, certo? Diz assim, general manda recado duro e diz que estão atiçando a onça até o limite, 2 pontos. Erro pensar que tigre caseiro nunca se irritará. Então assim, ele está comparando a nossa onça a um tigre caseiro, certo? E eu fiz o seguinte post, o nome do cara é Paulo Chagas, eu coloquei assim, peraí Paulo Chagas, general de pijama, hein? Quando o senhor general de pijama compara o exército a um tigre, que pode a qualquer momento se irritar, de que tipo de tigre estamos falando? De papel, chinês, ou da Sibéria, russo? Parece que extinto ou extinção, certo?
Eu fiz esse comentário aí, tem essa história aí, né? Uma vez, eu acho que foi, não sei se foi o Xi Jinping, sabe, que fez um comentário aí, alguém se intitulando título, sabe, ou então se exaltando muito, sabe? E o Xi falou assim, né, que o cara reagia como se fosse um tigre de papel, entendeu? Aí quando eu li isso aí, sabe, e o cara fala de tigre, sabe, tigre caseiro, se referindo à onça, certo? Aí eu mandei esse post aí. O outro post que eu fiz, sabe, foi a respeito do Alan dos Santos e uma juíza bolsonarista, sabe? Deixa eu ver aqui se aparece o nome dela. Em que eles aí, sabe, que os dois estão dando cu. É o Lauro Jardim, certo? Ex-juíza bolsonarista aposentada compulsoriamente, apoia, faz cursos junto com o Alan dos Santos, certo? Eu coloquei assim: ex-juíza bolsonarista aposentada compulsoriamente e o foragido Alan dos Santos, os dois têm em comum serem olavistas, sofistas, polemistas, atores de superfície, catadores de níqueis, batedores de carteiras sociais, certo? Assim, é da maneira como eu vejo a militância política. Eu fico imaginando nos meus camaradas aí, sabe, de militância política, sabe, que inclusive fizeram guerrilha, sabe, que fizeram aí, sabe, foram para a luta armada, certo, agora na ditadura que passou, certo? E eu fico imaginando a história do próprio Lula. O Lula começou, sabe, em 79, 80, tá certo? Então tem o que? Mais de 40 anos de luta, certo? E esse pessoal quer fazer aí luta política, sabe, assim, da noite para o dia, entendeu? É o tal desse Alan dos Santos, essa juíza aí que quer ganhar. Quando são 9h06, certo? Eu disse que eu ia até 9h e quanto? Já não lembro mais, olha. Olha, até 9h20, não sei, é 9h20. São 9h06, ainda tenho aí mais uns 10 minutos pelo menos. Eu só sei que esse pessoal, sabe, gosta de atalhar os caminhos. Tudo bem que os tempos hoje são tempos diferentes, certo? São os tempos dos algoritmos, certo? Da comunicação em massa intensa, sabe? De maneira intensa, mais do que foi a comunicação em massa do tempo da TV e de rádio, certo? Hoje a comunicação ela se dá através de algoritmos, não é? Se usa aí os meios. Sim, TV e rádios estão juntos hoje no smartphone, sabe? Nos celulares, aí, sabe? No computador. E mais assim, forte, sabe? Muito intenso. E há aí, sabe, um trabalho político onde a extrema-direita se especializou em usar esse recurso, aí, essa ferramenta, né, de comunicação. E aí tem o Alan dos Santos olhando para mim e a juíza olhando para ali, sabe? Assim, sabe? Agora o que me chama a atenção, sabe, é que esses caras aí, sabe, eles não têm aprofundamento teórico, certo? Entendeu? Ontem eu falei no vídeo aí, falei mal, né, dos médicos, certo? Dos médicos, né, que atuaram na pandemia aí, sabe, passando cloroquina, certo? Tem um outro remédio que era usado para piolho, sabe, que eles passavam também, agora não vem o nome, entendeu? E assim, sabe, assim, na maior, sabe, aí se opondo à vacina, entendeu? Se opondo ao controle aí, sabe, de sair na rua, aquela coisa toda, o uso de máscara, sabe? E essa menina, inclusive essa juíza, sabe, chegou a fazer aí, né, um post aí em algum lugar, sabe, não sei se foi no Twitter, não sei, foi no Instagram, sei lá onde foi, sabe, onde ela ensina, diz que a burlar, sabe, os shoppings, certo, no uso de máscara e a mostra chupando um sorvete, certo, com a máscara abaixada, entendeu? Quer dizer, olha, você finge chupar um sorvete, aí você não precisa usar máscara, entendeu? Se alguém vier reclamar, você diz, não, eu estou chupando sorvete, entendeu? Essa juíza aí eu fico imaginando, sabe, eu que lido, né, com esse pessoal aí, da magistratura, sabe, e sou obrigado a entregar a alma dos meus clientes nas mãos dessas pessoas, entendeu? E fico imaginando aí, sabe, se essa pessoa é uma olavista, por exemplo, entendeu? Aí dói, sabe, dói muito essas coisas, sabe, eu acho que é mais por isso que a gente faz assim, sabe, essas observações. E aqui tem uma outra notícia, certo? Deixa eu ver aqui, polícia prende aí, no Recreio dos Bandeirantes um dos principais distribuidores de drogas do Amazonas. Falando nisso, certo? Falando nisso, aí eu coloquei assim, ele estava foragido há mais de 4 anos. Como assim? Quem o deixou foragir? Aí aqui eu faço uma crítica, certo?
O cara disse que estava foragido, o cara é o maior traficante, sabe, lá do Amazonas, entendeu? Aí disse que estava foragido. Se estava foragido é porque ele escapou, certo? Ele estava ao alcance da polícia, certo? Das autoridades, e por algum motivo escapou. E eu vou finalizar aqui, sabe, esse vídeo, lembrando a prisão dos fugitivos de Mossoró, certo? Quem são os fugitivos de Mossoró? Não são dois caras aí, sabe? Dois criminosos lá do Rio Branco, certo? Qual é? Rio Branco é o quê? Tem Roraima e tem Rondônia, certo? Eu acho que é Roraima. Roraima é Rio Branco, certo? Esses caras são ali roraimenses, certo? E se envolveram no crime, me parece são do Comando Vermelho, certo? Estavam presos, participaram de uma rebelião, morreram 5 pessoas, 3 deles com o pescoço degolado, entendeu? A cabeça, sabe? Aí foram degolados os caras, entendeu? Aí eles estavam lá recolhidos em Mossoró. Sim, houve essa rebelião lá no presídio, lá onde eles estavam, em Rio Branco, certo? E foram transferidos para um presídio de segurança máxima lá em Mossoró, certo? E eles ali numa situação resolveram empreender fuga, né? Aí se está dizendo aqui uma série de coisas a respeito, certo? Entre as quais é que essa fuga coincidiu com a ida do Dino do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e o ingresso do Lewandowski, certo? Do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, para o ministério deixado pelo Dino, certo? O Ministério da Justiça, certo? E o Lewandowski, aí de 78 anos parece, sabe? Ele tem um estilo diferente, sabe? Aí um cara aí, sabe, mais novo que o Dino. O Dino é sabe, um touro, né? E o Lewandowski, que é um touro velho, certo? Mas assim, sabe, aí, sabe, com o jeito dele, entendeu? No passado ele foi agredido uma vez, sabe, por ser assim, demonstrar muita calma na sua fala, muita ponderação, sabe, quando se expressa e no comportamento. Um sujeito muito, um gentleman, sabe? Ele parece ser aqueles caras de filmes ingleses, entendeu? Ali, colocando um terno de casimira inglês, sabe, nele, né? Assenta muito bem. E assim, sabe, então... Mas o fato é que, na verdade, é o seguinte, nós estamos aí com um governo petista, sabe? Comandando a nação, sabe? E tá todo mundo aí, sabe, querendo derrubar o Lula, derrubar o PT, certo? Derrubar aí, sabe, as forças do PT, entendeu? Tá todo mundo aí. E se tem uma linha de pensamento aí dizendo, sabe, que essa fuga foi uma fuga política, certo? O Lewandowski ontem mesmo, sabe, depois que capturaram, né, os 2 e mais 4 que acompanhavam os 2, certo? Eu quero falar desses caras aqui na região, aqui perto de nós, sabe? Bem aqui perto de mim, certo? Aí vê que ele passou de frente à minha casa, os 2, sabe? Aí, rapaz, é o seguinte, estão dizendo aí que tão logo capturaram os caras, o Lewandowski mandou demitir o diretor lá da penitenciária, certo? A impressão é que dá que houve complô. Mas o ser humano, bicho, é dado a complô, sabe? É dado a derrubação, certo? Ninguém está firme, sabe? Ninguém está firme onde está, certo? A qualquer momento, sabe? Ali as peças do tabuleiro de xadrez, sabe? Pode mudar. Aí o que aconteceu? Os caras saíram lá fugiram, né, da prisão, certo? Vararam por ali, sei que eles foram bater no litoral, bicho, numa cidadezinha lá, ali no Ceará, certo? Aí o que aconteceu? Eles pegaram um barco, ao invés de atravessar ali, sabe, território físico ali, cortando rodovia, etc e tal, os caras resolveram sair pelas águas, certo? E passaram 6 dias viajando. E vieram bater aqui, sabe, em Belém do Pará, sabe? Numa ilha chamada Mosqueiro. O pessoal falou Marajó, sabe? Mas eu acho que o Mosqueiro não está no Marajó, sabe? Eu acho que não está no Marajó, não. Mosqueiro está aqui, tem uma ponte que você tem um rio que você cruza por cima, certo? Aí você chega em Mosqueiro, sabe? E aí uma vila, sabe? E de Mosqueiro se pode sair para Belém. Poderiam inclusive ter passado direto, sabe? Ao invés de ter ficado em Mosqueiro, sabe? E vindo, saltando em Mosqueiro, acho que eles pernoitaram lá, passaram um dia em Mosqueiro, aí vieram pela estrada, certo? Mosqueiro-Belém, entendeu? E passaram direto e iam na direção de Marabá. Marabá é uma cidade da área de mineração ali, sabe, no sul, sudoeste, bicho, ou é sudeste, certo?
E a ideia diz que era ali, sabe, marchar na direção do Mato Grosso, vai ver, sabe, e escapar ali, sabe, para as fronteiras ali, sabe, e enfim, ali, não sei se é Bolívia ali, sabe, acho que é Bolívia, eu acho. E os caras passaram bem aqui perto, rapaz, sabe, então saíram lá de uma cidadezinha lá, sabe, ali na beira das águas do oceano, sabe, ali no Ceará, entendeu? Um basco aí, quem sabe, um basco de pesca desses pequenos aí, uma traineira, sei lá o que, entendeu? E os caras passaram 6 dias viajando. Aí eles deram, sabe, assim, passaram para trás, sabe, passaram para trás aí as forças, mas não tanto, bicho, porque tem uma coisa hoje, sabe, uma bisbilhotagem aí fumada, sabe, e a propósito disso, o Frota também, digo melhor, o Horta estava falando, sabe, dessa questão, e deixa-me ver que horas são 9h14, vou falar mais só um minuto. Ele falava também que o medo dele de Xandão, sabe, essa preocupação que ele resolveu puxar para si, sabe, e uma das coisas que eles estão fazendo aí, sabe, é ter acesso à movimentação financeira geral das pessoas, assim, claro que eles querem perseguir os criminosos, querem perseguir as movimentações financeiras, aquela coisa follow the money, entendeu? Eles acham que é por aí que a coisa vai. E assim, tem essa preocupação, mas eu quero voltar aos meliantes lá do Mossoró. E o seguinte, os caras, sabe, eles foram traídos pelos aparelhos celulares, certo? Tem esses, os bolsonaristas, sabe, fizeram uma tal de ABIN paralela e trouxeram aí, sabe, uns equipamentos, sabe, e trouxeram uns programas, ou alugam programas aí, sabe, aplicativos, sabe, de controle aí, sabe, de georreferenciamento de celulares, aquela coisa toda. Eu só sei que terminaram, sabe, fazendo monitoramento dos fugitivos através de celulares, e através disso aí, sabe, eles conseguiram engatar de novo, sabe, sintonizar com os caras, né, depois que eles saíram por água, certo? Eles prosseguiram, sabe, e conseguiram localizar os caras aqui em Belém ou em Mosqueiro, não sei, sabe, e a partir dali começaram a acompanhar o movimento dos caras. Olha, para chegar em Marabá, os caras rodaram mais de 300 quilômetros, certo, saindo daqui de Belém, entendeu? Não foi fácil. Vai por uma BR chamada BR-155, sabe? Passa por Tailândia, não sei mais o que, etc e tal, e vai que vai, entendeu? Aí, num certo momento, dobra à direita, certo? Aí tá na direção de Marabá, sabe? Eu conheço essa região, eu viajei já, entendeu? E assim, os caras vieram parar aqui perto de mim. Então é assim, sabe, cumprir esse meu dever, sabe, essa minha obrigação de falar, sabe, de colocar para fora de mim, sabe, expor, mas assim, mais assim, sabe, de explicar, ajudar. No caso aqui eu estou tentando prolongar, sabe, quando eu falo do Horta, eu estou tentando prolongar a mensagem dele, no caso a preocupação dele com o Xandão, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, sabe, não sei se eu coloco assim, preocupado com o Xandão, certo? E dessa forma, sabe, digo que meu nome é Ernest, certo? Ontem eu falei de um conhecido meu aí, sabe, chamado Tony Ailton, entendeu? E falei que ele é neto, sabe, ou bisneto, sabe, de um mafioso, entendeu? E assim, mas ele não é mafioso, o Tony, certo? Mas assim, esse meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, certo? E falei muito a ideia